Vamos dar, então, continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo a Tito. Vamos hoje ao capítulo 3, ao verso de número 8. Vamos estudar o verso 8, mas eu quero fazer a leitura do verso 1 ao 11. Tito, capítulo 3, de 1 ao 11. A palavra de Deus, então, nos diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado. Estamos diante da Tua palavra e agora também necessitamos do Senhor para compreendê-la, força e coragem para aplicá-la nas nossas vidas. É por isso, Pai, que nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que somos fracos e necessitados. E assim, ó Deus, por favor, faça a Tua graça de fato resplandecer sobre nós, na nossa mente e coração, iluminando-nos então com o Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Essa carta, como temos dito, ela é conhecida como uma carta, o ensino de Paulo a respeito das boas obras, ou seria a carta das boas obras. Por toda a carta, nós já temos visto isso, não é? Ele, então, nos diz assim, lá no versículo 16 do capítulo 1, só para lembrarmos rapidamente, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo aqui está falando a respeito dos falsos mestres, que estavam tomando conta das igrejas lá na ilha de Creta. E esses falsos mestres, eles são assim nominados, eles são reconhecidos como falsos mestres, porque eles dizem que conhecem a Deus, aqui como nesse versículo 16, dizem que conheciam a Deus. E conhecer, no entendimento bíblico da palavra conhecer, significa amar a Deus. Então eles diziam que amavam a Deus, mas a maneira como eles viviam estava em contradição com o que professavam. Ou seja, a maneira como viviam não correspondia àquilo que eles diziam. As obras que praticavam não estavam de acordo com aquilo que eles diziam amar. O capítulo 2, no versículo 7, o apóstolo diz assim: torna-te, falando então especialmente para Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, repreensível, e enfim, ele segue adiante falando, dando essa instrução, exortação a Tito, não é? Torna-te padrão de boas obras. Então Paulo exorta aqui ao pastor Tito, ao seu filho na fé, para que ele seja um exemplo para os seus liderados. Não apenas no falar, mas no agir. Viver aquilo que ensina. E claro que podemos aplicar esta palavra aqui de Paulo dada a Tito, podemos aplicar a nós maridos, podemos aplicar aos pais, podemos aplicar às mães no ensino, no cuidado, na educação também dos filhos,
podemos aplicar nos chefes, né? Nos senhores, nos líderes que têm empregados, enfim. Você ensina, então pratique. Aquela história de faço o que eu digo, mas não o que eu faço, né? De maneira alguma. Nós temos que dizer o que é bom, o que é correto, viver e viver da maneira que agrada ao Senhor, não apenas aos líderes, aos pastores, mas também a todos nós cristãos. No capítulo ainda 2, no verso 14, o apóstolo diz assim, para Tito ensinar aos crentes de Creta, e logicamente a nós aqui hoje, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Paulo ensina aqui que aqueles que foram remidos, resgatados, perdoados, purificados, agora pertencem a Cristo. E, consequentemente, esse que é de Cristo, que pertence a Cristo, ele é cuidadoso na prática de boas obras. O povo de Deus tem isso como prioridade, como princípio de vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha o capítulo 3, versículo 1, que é o contexto mais próximo do nosso versículo 8 que vamos estudar hoje. Lembra-lhes, lembrando então aos crentes de Creta, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não apenas sermos bons, benéficos, não apenas praticarmos as boas obras no meio do povo de Deus, mas não somente, também as autoridades, aos que governam. E aqui o contexto era o Império Romano, opressor. Não é? Os cristãos aqui eram considerados escravos. Não tinham liberdade. E aí Paulo vem e nos ensina. Vivam e obedeçam às autoridades. E diz mais, não só as autoridades, mas todos os povos, todos os outros que não são cristãos como vocês. E aqui, então, essa palavra de Paulo é interessante, né? Ele diz assim, sejam, como se estivesse dizendo, sejam rápidos em agir e viver de maneira santa e piedosa diante das autoridades e do povo em geral. Então, devemos, além de segurar a nossa língua, para não falarmos mal das autoridades, não é? Nem sequer pensarmos mal delas, é o desafio para nós cristãos, como vivermos de uma maneira santa e piedosa no meio deste mundo tenebroso, deste mundo mau. Olha o versículo 5, que vimos também a semana passada. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por obras de justiça praticadas por nós. O ensino aqui é claro. Não são as nossas obras que nos levam à salvação, mas é a graça de Deus, manifestada por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Portanto, o que temos e fazemos de melhor não tem o mínimo necessário para nos salvar. A nossa melhor bondade, o nosso melhor ato de justiça não serve para a nossa salvação. Mas a nossa bondade, os nossos atos de justiça, a nossa prática, ela deve ser por causa da salvação que já recebemos gratuitamente do nosso Senhor. Vimos isso semana passada. O versículo 8, que vamos estudar hoje, fiel a esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Todos os que creem, portanto, têm essa santa responsabilidade e compromisso. Uma vida na prática de boas obras. Nós vamos ver um pouco melhor o que isso significa daqui a pouquinho aqui. E por último, o verso 14, a última vez que é citado, então, o tema boas obras aqui nesta carta. No verso 14 do capítulo 3, Paulo diz assim, agora, na sua despedida, não é? Quanto aos crentes, aos cristãos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O que Paulo diz aqui? Nós vamos ver melhor nos próximos sermões, mas só para darmos aqui já uma pitadinha, Paulo nos ensina que as boas obras que praticamos, nós, os cristãos,
elas são completamente diferentes das boas obras que os não cristãos praticam. Eles também praticam boas obras. Mas qual é a diferença entre as boas obras que nós praticamos e as boas obras que os não cristãos praticam? Nós vamos ver isso nos próximos sermões. Mas não só Paulo fala a Tito, o Novo Testamento está repleto de citações de ensino a respeito da prática de boas obras. Eu quero citar apenas dois. O primeiro deles, 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Podemos abrir ali um pouquinho adiante na sua Bíblia. Também você pode ver lá. 1 Pedro 2, versículo 12. Eu quero ler o 11 para nós darmos uma olhadinha também no contexto, para nos ajudar nisso. 1 Pedro 2, 11 e 12 nos dizem assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O apóstolo Pedro, então, diz aos seus ouvintes, ele os chama de forasteiros e peregrinos, ele está dizendo, então, com muita clareza, vocês não são deste mundo, desta terra. Vocês estão aí, mas não são daqui. Vivam, então, de modo exemplar. E qual é o objetivo nesta palavra de Pedro? Vivam de modo exemplar no meio dos não cristãos, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. É mais ou menos isso que ele está dizendo, não é? A maneira como nós vivemos deve impactar os não cristãos, a ponto de eles desejarem ter a vida que temos. Por isso devemos viver uma vida de boas obras. É assim que o apóstolo Pedro nos diz. Então, nesta carta, nós temos pelo menos dois propósitos para a prática de boas obras. Por parte nossa, dos cristãos. Daqueles crentes da ilha de Creta, como para todos os cristãos em todas as épocas. Em primeiro lugar, segundo o contexto desta carta, veja de novo lá o capítulo 1, versículo 16 de Tito. Ele está tratando ali a respeito dos falsos mestres, que nós já lemos esse versículo. Então, o propósito de vivermos uma vida de boas obras é para contrastar com o comportamento dos falsos mestres. Eles diziam que amavam a Deus, mas viviam de uma maneira que não provava isso. Então, uma vida de boas obras, o ensino de Paulo a Tito aqui, é para isso. É para nós fazermos esse contraste, para vivermos o oposto do que os falsos mestres viviam. Então, esse é o propósito de termos uma vida de boas obras. Mas diz mais também, o segundo propósito, para darmos um testemunho exemplar de vida piedosa aos descrentes, conforme nós já vimos aqui no capítulo 3, no versículo 1 de Tito. Lembra-se que se sujeita às autoridades, enfim. Então, o propósito de vivermos uma vida de boas obras são esses dois. Mas esses propósitos, queridos, ainda derivam de algo muito maior, de um entendimento maior, ou seja, veja o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, o versículo 10. Eu entendo, queridos, que Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10, é um texto paralelo a este de Tito, capítulo 3, do verso 1, a pelo menos até o verso 8. Ok? É como se Paulo estivesse dizendo a mesma coisa para os crentes de Éfeso, como ele disse para Tito ensinar aos crentes de Creta. E no versículo 10 do capítulo 2, então, da carta aos Efésios, é-nos dito assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esses propósitos, então, de Deus, eles derivam disso, de algo ainda maior. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que declaração maravilhosa! Que propósito grandioso! O de sermos cristãos. E qual é esse propósito? É o de sermos moldados à vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não é o que Deus diz aqui? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E estas boas obras, Deus, de antemão, já preparou para que nós andássemos nelas. Aqui nós temos o processo todo de salvação completo. É para sermos moldados à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma vida de boas obras é vivermos tal qual Jesus Cristo viveu nesta terra. Vivemos da maneira como ele viveu. Sermos seus imitadores. Isto é uma vida de boas obras. Devemos então viver nesse mundo como ele viveu. Foi para isso que nós fomos regenerados. Foi para isso que nós nascemos de novo, no poder do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que nós fomos feitos novas criaturas. E Jesus Cristo, ele não apenas ensinou isso presente, né, com a sua presença no seu ministério, mas ele também deixou isso registrado, deixou isso escrito. E nós temos um resumo de todo o seu ensino no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, até o capítulo 7. Temos ali um resumo de como nós cristãos devemos viver. Espírito humilde. O cristão é aquele que chora por causa do seu pecado cometido. Choramos? Quando pecamos, seja, como dizemos às vezes, um pecadinho ou um pecadão, choramos? Lamentamos? O cristão faz isso. O cristão é aquele que busca a mansidão, é aquele que tem fome e sede de Deus, das coisas de Deus, da presença de Deus, do povo de Deus, da palavra de Deus. Tem fome e sede de justiça. O cristão é aquele que é misericordioso, tal qual Jesus Cristo, imitador do Senhor, imitador de Deus, misericordioso. O cristão é aquele que imita Cristo, é aquele que é limpo de coração, e por aí vai. É pacificador. Esses são alguns temas que estão ali no Sermão do Monte. É perdoador. É aquele que ora, que jejua. É aquele que faz o bem, que dá esmolas, não é? E sabe como fazer isso. Enfim, imitador do Senhor. Mas temos também outras, e muitas outras instruções por todo o Novo Testamento. E eu quero destacar aqui apenas uma. O capítulo 5 de Efésios, no versículo 14. Efésios 5, 14. Eu anotei errado o texto aqui, mas eu vou ler o que eu escrevi aqui depois. Acho que não é o 14, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Não, é 1. Começa no 1, não é no 14, não. Eu esqueci de colocar um pontinho entre o 1 e o 4. Efésios 5, 1 ao 4. Eu li 14 aqui. Enfim. Diz-nos assim, então, Efésios 5, dos versos 1 ao 4. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia, o que é impudicícia? Falta de pudor, imoralidade, indecência. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. O que é chocarrice? É aquele sujeito gozador, é aquele sujeito caçoador. Isso é no nosso tempo, né, presbítero Délio? Caçoador. O que caçoava do outro.
Não é? Não sejamos assim. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. É assim que devemos viver. São estas obras que devemos praticar. Apenas viver de um modo que edifique ao outro, que construa o outro, que eleve o outro, que transmita graça para o outro, seja ele um cristão ou não, seja ele do nosso meio, do nosso povo ou não. Façamos assim. Esse é o tipo de vida, queridos. É para isso que nós fomos formados. É para isso que nós somos salvos. Esse é o modelo. E Deus está fazendo isso em nós. Isso é um processo. Nós não fomos feitos, queridos, perfeitos num piscar de olhos. No momento da nossa regeneração, no momento em que nascemos de novo. Se nascemos de novo, o termo, o tema, o assunto já nos dá essa indicação. Quando alguém nasce, ele cresce, não é? Pelo menos isso é o que nós temos visto. As crianças, né, o bebezinho acaba de nascer, ele cresce até se tornar um adulto. Então não é um processo. Ele não nasce e já nasce grande, não é? Nasce um homem perfeito, uma mulher perfeita, não é? Fisiologicamente falando. Não, nós estamos num processo. O caminhar de boas obras é o processo de santificação. É o processo de santificação. E é Deus mesmo que nos leva através desse processo. Paulo aos Filipenses diz que o Senhor, Deus, começou uma obra em nós. E diz que Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Então, esse processo de santificação, essa vida de boas obras, Deus começou isso quando nos regenerou. Quando nos fez nascer de novo, no poder do seu Santo Espírito. E agora Ele está fazendo-nos caminhar por esse processo. Nesse processo. O objetivo final, o propósito final é o nosso aperfeiçoamento. Portanto, nós precisamos olhar de duas formas para isso. Em primeiro lugar, que nós não somos perfeitos ainda. E, portanto, aqueles que são cristãos também, que vivem conosco na comunidade da fé, eles também não são. Assim, não podemos exigir deles perfeição. Mas podemos pensar de nós mesmos que devemos buscar viver essa busca de santificação dia a dia. Temos misericórdia do outro, que não é perfeito. E que Deus tenha misericórdia de nós, que também não somos. Ainda não somos. O objetivo é a nossa perfeição. A busca da perfeição é aqui, mas o propósito é a glória. O propósito da nossa perfeição é a eternidade, quando lá, enfim, essa obra estará terminada, concluída. Porque Deus não acolhe no céu, não recebe no céu quem não é santo, quem não for perfeito. Mas o bom, como já dissemos, Ele está fazendo isso. Deus está fazendo isso. No seu poder, pela sua palavra, está nos conduzindo a isso. Foi para isso mesmo, ou que para isso pudesse acontecer, foi para isso que Ele deu os apóstolos, profetas, pastores, os mestres. Foi para isso que Ele deu a Bíblia. Foi para isso que Ele deu o povo de Deus, a comunhão dos santos. Foi para isso que Deus nos deu o seu Santo Espírito para habitar em nós, para nos conduzir à perfeição. Por isso precisamos valorizar isso. Porque isso é ação de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus, para nos aperfeiçoar. Com isso, Ele nos conduz até o céu. E lá estejamos prontos, santos, perfeitos. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Não é sublime isso? Aqui mesmo, em Efésios, Paulo vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo. Por que vivermos imitando a Cristo? Por que vivermos imitando as obras de Cristo? A vida de Cristo? Para que
cheguemos ao pleno conhecimento dele, para que cheguemos à unidade da fé, para que cheguemos à perfeita varonilidade, palavrinha boa essa, para que tenhamos e cheguemos na medida da estatura de Cristo. Olha que coisa especial, espetacular. Eu e vocês, tão certo como somos cristãos nesse momento, estamos avançando com o objetivo de chegarmos à medida da estatura de Cristo Jesus, plenitude de Cristo. Queridos, tenhamos essa certeza. Tenhamos essa clareza. Entendamos isso de uma forma límpida, clara, como mais até do que o sol ao meio-dia, de que Deus está fazendo isso e Ele vai completar essa maravilhosa obra em cada um de nós. É por isso que Paulo registra aqui em Efésios, como eu acabei de dizer, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Portanto, queridos, não são as nossas obras, são as dele. Ele vai nos aperfeiçoar. Nós estamos nas mãos dele. A obra de Deus é sempre perfeita e completa. Irmãos e irmãs, nós somos preparados e capacitados pelo próprio Deus para a prática de boas obras. Você percebe isso? Nós entendemos a respeito disso? É por isso que o versículo 8 de Tito, do capítulo 3, diz assim: fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Esse versículo 8, ele conclui o que o Paulo disse nos primeiros 7 versos desse capítulo e introduz o que ele vai dizer nos versos 9 ao 11. E o que ele está dizendo aqui, queridos? Nesse verso 8, Paulo está falando de salvação. Ele está concluindo o que ele disse nos primeiros versos, como eu acabei de dizer, porque ele está falando de salvação. As boas obras são o processo de santificação. Mas ele está falando aqui sobre salvação. Olha o versículo 3 ali de Tito. Tito 3. Pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa palavra é confiável, é verdadeira essa palavra. Aqui, nesse verso 3, Paulo está falando da necessidade da salvação. É por causa do nosso pecado. É por causa da nossa culpa. É por causa da nossa escravidão. No versículo 4, Paulo fala da origem da salvação. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. A origem é a bondade de Deus. É o seu amor gracioso. O verso 5, Paulo vai falar o fundamento, a base dessa nossa salvação, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. A base da salvação não é o nosso mérito, mas é a misericórdia de Deus, manifestada na cruz por Cristo Jesus. O verso 5b até o 6, ele vai mostrar o significado dessa obra de regeneração e de renovação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o versículo 7, ele mostra para nós o objetivo da nossa salvação. Olha o versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É a nossa herança final. É a vida eterna com Deus, para todo sempre. Mas o versículo 8, esse que nós estamos estudando, é a evidência da salvação. É a nossa diligente, persistente, zelosa, prazerosa prática de boas obras. Queridos, todos os outros versos anteriores, o 3, 4 e 5, se nós não temos uma vida de boas obras, tudo o que vem antes não significa nada para nós.
A vida de boa obra é uma confirmação de que somos salvos. Se nós não buscamos a santificação, a viver uma vida de boa obra, a viver uma vida de imitação a Cristo, nós não podemos nos considerar cristãos. É simples assim. Queridos, algumas coisas para nós, então, concluindo, aplicarmos. Algumas coisas importantes para nós refletirmos. Nós estamos desejando a santidade? Há em nosso coração, na nossa alma, o desejo de vivermos santamente? Nós somos criados em Cristo Jesus, como diz Paulo, para as boas obras. É por isso que fomos regenerados. É por isso que fomos salvos. Enquanto estamos aqui nesta terra, para vivermos vida de boa obra, que Deus de antemão preparou para nós. Isso faz parte dos nossos planos. Esse é o nosso projeto de vida? Sermos imitadores de Cristo? É o nosso projeto de vida? Ou o nosso projeto de vida é termos um doutorado, é termos uma promoção, é termos uma família, é termos filhos? São todas coisas boas. Mas o nosso projeto de vida é sermos santos. É a nossa missão essa? Queridos, se não desejamos ser santos, então não podemos pensar que temos o direito de pensar que somos cristãos. A salvação não tem a ver apenas com o perdão. Fomos perdoados. O Senhor, pela sua graça, misericórdia, poder, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos perdoados. Fomos resgatados, remidos. O sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, a sua morte vicária, nos perdoou de todos os nossos pecados. Amém. Estamos salvos. Mas a salvação não é só isso. A salvação não para aí no perdão dos pecados. Queridos, quando Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos dele, ele também preparou as obras que deveríamos viver e realizar. É o mesmo contexto de Efésios. Lá no capítulo 1 de Efésios, Paulo diz ainda que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E leia lá depois, Efésios 1, 2, 3, enfim. E aí chega no capítulo 2, versículo 10, diz, nós somos feitura, nós somos criados. Para quê? Para as boas obras, que Deus já preparou. Então, a nossa salvação não se dá apenas com o perdão, ou não está apenas envolvido o perdão, mas a nossa vida de boas obras. A vida de imitação de Cristo. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta, ou seja, não existe. É por isso que ele diz, se eu digo para você, né, ou se você me diz que tem fé, mas não tem obras, eu com as minhas obras mostro a minha fé. É isso que Tiago diz. Tiago está mais ou menos dizendo assim, olha, vocês ficam aí, me perdoem a palavra, garganteando que são crentes, que são salvos, eu já não vejo boa obra em você. Eu não vejo você ser um imitador de Cristo. Eu não vejo nada em você que me diga que você é um salvo. E ele como que dizendo, bom, eu não fico dizendo que sou. Eu estou fazendo. Tiago tem a coragem de dizer isso. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não está com soberba alguma. Ele está dizendo a verdade. E quando dizemos a verdade, devemos dizê-la em amor, para que não haja soberba, obviamente. Mas é o que Tiago nos ensina. Não há salvação sem a evidência das obras. A prova da fé são as obras. Não apenas o que eu digo, mas aquilo que eu faço. A maneira como vivo. Portanto, queridos, não há, em quinto lugar aqui, verdadeira profissão de fé cristã se ela não for acompanhada pelo desejo de sermos semelhantes a Cristo.
pelo desejo de nos livrarmos do pecado, pelo desejo de buscarmos alegremente uma vida santa. Não há fé, não há salvação, se não for assim. Tudo isso é para pensarmos, para avaliarmos. Eu estou lendo um livro, Imitação de Cristo. Tomás de Kempis. Ele viveu no século XIV, finalzinho do século XIV. Em 1380 ele nasceu. Ele escreveu esse livro, Imitação de Cristo. E eu quero ler apenas alguns capítulos, ou o título do capítulo. Ler alguns capítulos não ia ficar muito bom aqui, muito rápido, não. Mas apenas alguns títulos dos capítulos que ele pensou, que ele avaliou, que ele analisou, né? Que ele refletiu. Apenas uns títulos de capítulos. Por exemplo, capítulo 8 aqui. O título é esse: Da vil estima de si mesmo aos olhos de Deus. Ele vai refletir sobre isso. O quanto estimamos sobre nós mesmos aos olhos de Deus. Ele trata isso como uma estima vil, inútil, não é? O capítulo 9 nos diz assim, de que tudo se deve referir a Deus como ao seu último fim. Ele está falando de imitar a Cristo. Mais um aqui. Capítulo 10. De como é doce servir a Deus depois de haver desprezado o mundo. Então temos que pensar, desprezamos o mundo mesmo? Temos amor e prazer em servir a Deus? É o que ele vai tratar aqui. Esse pensamento, essa reflexão vai trazer para nós. Apenas mais um. O capítulo 11, o título é assim: de como se deve examinar e moderar os desejos do coração. Eu disse que era o último, mas só tenho mais um. O 12. Como adquirir a paciência e lutar contra as paixões. Isso é salvação. Isso é a completude da salvação, buscarmos imitar a Jesus Cristo. O Deus que se fez carne, o Senhor de toda a glória, que morreu naquela cruz. Boa obra maior que ele fez foi essa, derramou sangue precioso. E com isso fez uma aliança, nova aliança conosco. Nos deixou o seu Santo Espírito para habitar em nós a sua palavra, para vivermos essa vida santa, para conseguirmos viver assim. Então é isso que devemos buscar. Portanto, queridos, o teste final para saber se Deus de fato está operando em nós e ver se desejamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, santos e puros, separados do mundo e do pecado, famintos e sedentos de justiça, para que de fato agrademos a Deus, que assim começou a agir em nós. O teste é esse. Desejamos? Desejamos santidade. Uma vida de imitação a Cristo vai mostrar isso. Que verdadeiramente somos salvos. Que fomos criados, recriados, regenerados, que nascemos de novo e que estamos de fato caminhando nesse processo de santificação. Imitando a Cristo. Imitando o Senhor Jesus, o Deus de toda a glória. Essa é a nossa oração. Que desejemos isso. Que busquemos isso. Que seja esse o nosso projeto de vida, a missão de cada um de nós. Nossa missão pessoal, a missão da nossa casa, a missão da nossa igreja, a missão do povo de Deus. Imitarmos ao Senhor Jesus Cristo. E assim estaremos provando a nossa salvação. Estaremos influenciando os não cristãos. Estaremos agradando ao nosso Senhor. Estaremos certamente cheios de alegria, de gozo, de graça e de paz, por vivermos dessa maneira, em obediência alegre ao nosso Deus. Que seja assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? O hino que nós vamos cantar, ele vai falar a respeito de